Bem-vindos à quinta entrevista do projeto 1001 da Dupla 124. Hoje vamos entrevistar o jornalista Fábio Panunzio. Nessa entrevista falaremos sobre os bastidores da reportagem Desaparecidos, que ganhou o prêmio ESSO em 2012. A reportagem fala sobre os muitos casos de desaparecimentos que acontecem no país e também sobre os possíveis caminhos para que esse problema seja solucionado. Veja a seguir a entrevista de Rebeca Vettori com Fábio Panunzio. Estamos aqui diretamente da TV Bandeirantes para entrevistar o jornalista Fábio Panunzio, para saber um pouco mais sobre os bastidores da reportagem Desaparecidos. Fábio, muito obrigada pela entrevista, é uma honra. Começando a entrevista, Fábio, queria saber como que surgiu a ideia da pauta? Não, a pauta nasceu de uma proposta do diretor de jornalismo, Fernando Mitre, e ela teve o encaminhamento que tem toda a série de matérias especiais. Então, assim, havia um problema, não é um problema novo, a abordagem do problema também não é uma abordagem nova, mas é um problema que a gente passa muito tempo sem abordá-lo, né? E aí, quando a gente pegou as estatísticas, era um problemão mesmo, porque o índice de resolutividade é muito baixo, o drama humano envolvido nessas situações é muito grande, e aí resolvemos, avaliamos assim, o universo teórico ali que está circundando o problema, e resolvemos investir na pauta para tentar renovar a visão que o problema tem tido. Até porque houve alguns ganhos digamos assim, de qualidade do serviço que a polícia e o Estado prestam, em relação a coisa de 20 anos, quando eu mesmo fiz uma pauta como essa. Quanto tempo que demorou para a elaboração da pauta até o fechamento da reportagem? Olha, a ideia nasceu numa reunião de pauta aqui. Ela foi transmitida para o corpo de pauteiros e editores nessa reunião. A partir daí começou a produção propriamente dita, que deve ter levado mais ou menos uma semana. Mas a produção na rua, a captação das imagens das entrevistas, foi concomitante com a produção do restante. O que era isso? Era uma colagem de casos, né? De casos que tinham sido resolvidos, de que ainda não tinham sido resolvidos, pais de crianças desaparecidas, pacientes em hospital que estavam sem identificação, a gente entrevistou muitos. Então, assim, o primeiro trabalho foi de localização desses personagens. Não foi difícil porque isso está tudo na internet hoje em dia. Tem vários sites aí que se dedicam à divulgação dos desaparecimentos. Tem várias fontes oficiais também. Então, assim, não foi um trabalho muito difícil. Quais foram as dificuldades de selecionar todo o material que você teve nas buscas, nas entrevistas, para transformar em uma série? A gente usa como recurso cenográfico, a gente constrói metonímias a partir da localização de personagens, né? Então, assim, cada personagem simboliza uma situação diferente, genérica, geral. Então, a gente parte sempre do específico para o maior, construindo uma metáfora, assim, ou uma metonímia, como queira. E isso é muito eficiente porque as pessoas, assim, conseguem entender. Se eu dou um exemplo e mostro o exemplo, ela se identifica com aquele exemplo, cria uma empatia de linguagem e o público consegue entender aquilo. E aí a mensagem ganha eficiência, e ela precisa ter eficiência, porque esse tipo de problema precisa ser muito bem entendido pela sociedade. Além das delegacias que você comentou e as mães da Sé, quais outras fontes que você usou para elaborar a reportagem? Ministério Público, a gente usou bastante, mas a maior fonte foi dos movimentos de mães de desaparecidos, né? Daí é que brotaram todos os casos, e as mães convivem há muito tempo com esse problema, então elas têm uma visão panorâmica muito, muito eficiente. Elas foram nos guiando até que nós entendêssemos, enfim, a dinâmica do processo de localização, de busca, essa coisa toda. E, ao mesmo tempo, tivemos uma colaboração muito grande do delegado responsável por esse departamento de desaparecidos, no DHPP, que era uma pessoa muito aberta ao contato com a imprensa, ele não era uma pessoa avessa. E então ele nos ajudou muito, facilitou bastante as coisas. Tá. Na sua opinião, depois que você terminou essa série de reportagens, por que você acha que o estado de Curitiba e a cidade de São Bernardo têm um grande nível de pessoas encontradas que não acontece no resto do país? Eu não tenho dúvida de que é por interesse político. Alguns estados brasileiros não dão a mínima bola para os desaparecimentos. Por exemplo, o Rio de Janeiro. Outros são muito eficientes na busca de uma solução. O caso do Paraná, que tem mais de 90% de resolutividade lá. São Bernardo do Campo, diante do que acontece em São Paulo, é uma ilha de excelência. Por quê? Porque tem uma preocupação especial com o enquadramento dessas famílias e principalmente com o reenquadramento social
das vítimas do desaparecimento quando são crianças. Então, assim, eles mantêm uma série de casas-abrigo, eles têm, de fato, lá uma assistência social que funciona, amparo psicológico, né? Coisas que são uma raridade no Brasil como tal. E a Fundação Criança de lá é muito legal. Já existem na mídia muitos casos de reportagem sobre desaparecidos. O que você acha que teve de diferente na sua série de reportagem para ter ganho o Prêmio ESSO ano passado? A matéria primou pela ausência de elementos de emoção, assim, colocados ali naquele contexto, com o sentido de amplificar esse ambiente de sensação, de sensacionalismo. Então, eu acho que o tratamento... muita gente aqui, até fui criticado na época, que as matérias ficaram anódinas demais, né? Ficaram meio sem graça, assim. Afinal de contas, tinha tanto drama humano, por que não levar as pessoas a chorarem com eles, né? Mas o objetivo não era provocar emoção em ninguém, o objetivo era informar sobre um fato que já é, por si só, um fato triste. Talvez esse elemento, assim, a retirada, que é uma coisa que a televisão faz muito pouco, porque a televisão tende ao sensacionalismo. A televisão quer capturar a atenção do telespectador pelas emoções que ele pode manifestar, tenta prender, assim, eu não gosto disso. Primeiro que eu não acho que é lícito, segundo que eu não acho que é ético, entendeu? Então talvez isso tenha feito a diferença, porque eram muitos trabalhos concorrendo ali, e era um júri muito competente, então eu imagino que houve critérios ali na seleção dessa série de reportagens, né? Nós vimos na sua reportagem um projeto que chama Caminho de Volta da Universidade de São Paulo, que nada mais é que um banco de dados que ajuda na busca dos desaparecidos. Você acha que isso é já um jeito para ajudar a cidade de São Paulo a encontrar essas pessoas? Olha, eu fiquei muito bem impressionado com aquele trabalho. E também com o esforço lá dos pesquisadores, lá da genética da Faculdade de Medicina da USP, porque eles estão sinceramente interessados em criar um mecanismo que permita a identificação. Não é só a identificação em vida, a identificação depois da morte também é muito importante. Porque uma fração pequena, eu já não me lembro mais se é 5%, se é 10%, mas é algo em torno disso, dos desaparecidos acabam morrendo. Eles desaparecem porque foram vítimas de crimes. Muitas vezes aparece meses depois um corpo putrefato em algum lugar da periferia da cidade, e se você tiver no banco de genoma lá uma amostra do DNA dele, você pode fazer a identificação ser positiva. Né? O que já não acontece quando o cadáver está desfigurado e os parentes não reconhecem. Ou não estão próximos a ponto de serem convidados a fazer o reconhecimento, essa coisa toda. O fato é que tem um estoque de desaparecidos que é vítima de crimes, que morre e vai permanecer nas estatísticas porque não é possível confrontar a identificação daquele corpo com as identidades das famílias dos desaparecidos. Quais as dicas que você daria para os jovens jornalistas que estão entrando agora no mercado? Olha, eu vou dar uma dica, todo mundo fala nisso. Quer dizer, vou usar aqui um bordão. Mas é fundamental que as pessoas leiam os clássicos da literatura universal, Machado de Assis, entendeu? Guimarães Rosa. Tem que fazer isso, porque os alunos, vocês, seus colegas, quando saem da faculdade, saem muito bem dotados de ferramental técnico. Mas os cursos hoje privilegiam, por causa da demanda, de jornalismo em tempo real, internet, um ambiente concorrencial muito forte, muito pesado. Vocês precisam estar aptos tecnicamente. Mas o que vai fazer vocês ganharem o jogo não é saber bem, mexer bem no software de edição. Não é escrever de cor, de cabeça, todos os códigos de uma página HTML. Não é saber programar em PHP. O que vai distinguir um jornalista do outro é a competência dele para entender o universo em que ele está inserido. E por isso, ler. Aliás, ler é a única maneira de aprender a escrever, né? Escrever se aprende lendo. Então, assim, aqueles de vocês que acreditarem nisso, que fizerem um mergulho, uma imersão intelectual, ampliando o horizonte intelectual, com certeza vão sentir os benefícios disso lá na frente. É muito importante. Fábio, muito obrigada por ceder essa entrevista para nós. Foi um prazer, de novo. Encerramos aqui mais uma entrevista do Projeto 1001 e a você que nos acompanha, até a próxima.